Olá, eu sou Carlos Henrique, psicólogo, e esse é o canal da Rede Anapem, onde nós hoje vamos para o nosso terceiro encontro sobre transtorno do pânico e o tratamento com neuromodulação não invasiva. Esse encontro ele é patrocinado pelo Genives e pelo Instituto Lune. Bom, eu sou Miriam Conrado, sou psicóloga, neuropsicóloga, e hoje trabalho já com neurofeedback e recentemente trabalhando com TDCS, né? Não é EMT, né? Não magnética ainda. Bom, aí ficou a minha parte, né, de eu apresentar, e inclusive é tema do meu doutorado, a neuromodulação não invasiva no transtorno do pânico. Bom, o que eu fiz foi fazer uma busca de artigos que mostrassem evidências científicas, né, no PubMed, no Siever, no Cielo e no Cochrane, sobre o uso do EMTR, né, o RTMS, né, que é a magnética, da estimulação magnética, e da ETCC, ou TDCS, que é a corrente contínua. Ambas como ferramentas complementares na regulação dos circuitos neurobiológicos do transtorno do pânico. Como nós já vimos, né, toda essa parte de diagnóstico, de avaliação com o Bruno e com a Karina, então a gente vai entrar direto nos artigos. Muito bem. Então, primeiramente, né, o cenário atual dos ensaios clínicos randomizados em neuromodulação para transtorno do pânico ainda são relativamente escassos, né, quando comparados com outras condições, como depressão, transtorno de obsessivo-compulsivo e o próprio transtorno de estresse pós-traumático. Depressão, eu acho que até é o maior de todos em termos de banco, né? Mas ainda assim, existe uma base de evidências que já é emergente e clinicamente relevante, que já está consolidada, né? E talvez fique até um pouco repetitivo, mas a gente precisava trazer o artigo para a gente consolidar realmente os protocolos que estão sendo praticados, né? Então, as principais técnicas investigadas é a RTMS, que é a estimulação magnética repetitiva, né, que é a técnica mais estudada para transtorno do pânico, o TDCS ou ETCC, que é a estimulação transcraniana por corrente contínua, a modulação pré-frontal, inclusive é de baixo custo, né, custo menor do que o RTMS, e mais recentemente a estimulação transcutânea do nervo vago, que é uma linha que vem sendo desenvolvida com foco no sistema autonômico. Quais seriam os alvos neuroanatômicos, né, do circuito do medo? O transtorno do pânico envolve uma desregulação funcional nos circuitos que interconectam a amígdala, o córtex pré-frontal e regiões somatosensoriais parietais. Essas são estruturas centrais na geração e na modulação das respostas de medo e de alarme. Os circuitos-alvos, né, segundo essa literatura, converge e aponta para melhores resultados experimentais, concentrando-se na modulação de circuitos córtico-límbico do medo e da hiperreatividade autonômica. Então, compreender esses alvos é essencial para interpretar esses ensaios clínicos randomizados. Então, a primeira área, né, o primeiro circuito-alvo da neuromodulação está no córtex pré-frontal dorsolateral.
Então, a maioria dos artigos são, na verdade, assim, são unânimes, né, de trabalhar essa área, que é a área do controle top-down da resposta do medo, né, de cima para baixo. Então, ele regula um pouco, deixa eu voltar aqui, regula um pouco essa resposta desenfreada, né, que oriunda da amígdala, né, e o córtex ventromedial, que também trabalha nessa circuitaria de regulação emocional e extinção do medo condicionado. O medo condicionado é que, se a pessoa tem a crise de pânico num shopping, ela acaba fazendo uma associação, o cérebro acaba fazendo uma associação shopping-perigo, né? E ela começa, então, a não conseguir ir mais no shopping. Na medida que ela é exposta novamente, esse novo aprendizado vai se consolidando de que shopping não é perigoso, e isso fica na responsabilidade desse córtex, né, do ventromedial. A ínsula, que faz o processamento interoceptivo e a percepção de ameaça visceral, então ela é quem dá os sinais, né, viscerais, o batimento cardíaco, a temperatura do corpo, a tensão muscular, respiração, alteração de respiração, isso vem desse processo da interoceptivo da ínsula, né? E o cingulado anterior, que é a integração emocional cognitiva e o monitoramento do conflito, né? E a amígdala, né, que é a responsável por essa hiperreatividade central dessas respostas, né? Bom, o primeiro artigo, que é sólido, robusto, né, foi uma revisão sistemática sobre a eficácia terapêutica da estimulação cerebral não invasiva no tratamento de transtorno de ansiedade. Então, ele fala do transtorno de ansiedade, e transtorno do pânico está inserido, até pelo próprio DSM-5, né, como um dos tipos, né? Então, ele fez uma revisão sistemática em 26 estudos, né, analisando essas duas técnicas, tanto a EMDR como a ETCC, como intervenções principais, em 5 transtornos que compõem o transtorno de ansiedade, né, em subdivisão: as fobias, a ansiedade social, o transtorno de pânico, a agorafobia e o transtorno de ansiedade generalizada. Então, esse foi o estudo, né? E o que ele mostra é que... então, esse estudo, ele destacou esses 4 autores, né? E acho que o que tem mais trabalho publicado é o Mantovani, né? Então, ali ele fez uma análise dos protocolos que foram utilizados, né? Sempre no córtex pré-frontal dorsolateral, de 1 Hz. Então, eles mostraram que tanto os Anger, 1 Hz, no córtex pré-frontal dorsolateral direito, que seria o F4, né, com a melhora significativa avaliada pela escala de Hamilton, né, que até o Bruno colocou sobre isso, e também a da escala do PAS, que é a escala de agorafobia, tá? Ele também fez um terceiro cruzamento, que foi com a redução de cortisol. Então, avaliou o cortisol também, como um biomarcador. Mantovani, já em 2007, ele mantém 1 Hz para o córtex pré-frontal dorsolateral direito, ele acompanhando 6 pacientes, e identificou uma redução significativa, também avaliada comprovadamente pela escala de Hamilton, pelo SCRAS, que também é uma outra escala de avaliação
utilizada nas pesquisas, que é uma entrevista clínica, né, de estruturada para avaliar mesmo os sintomas de ansiedade, né? O PDSS, que é de severidade do pânico, e a de Becker, de depressão de Becker. Depois, em 2007, o Prástico também apresenta um estudo de ensaio clínico duplo cego, e ele não viu diferença entre os grupos ativo e placebo, né? Possível erro tipo 2. Então, a amostra pequena, muito pequena, então não teve relevância esse estudo, né? Ele preferiu não apontar nenhum protocolo porque não viu relevância. E aí, Montalvani, em 2013, ele novamente faz uma pesquisa e identifica que o protocolo de 1 Hz no córtex pré-frontal dorsolateral direito obteve 50% de resposta no grupo ativo versus 8% no grupo placebo. Isso durante 4 semanas de treino, de aplicação. O modelo de intervenção terapêutica, de uma forma geral, né, o que foi encontrado, porque ele apresenta vários outros transtornos, não fala só de pânico, né? Fala de fobia, fala de transtorno de ansiedade generalizada, mas ele fez um apanhado e entendeu que tanto a estimulação do córtex pré-frontal dorsolateral direito quanto do esquerdo, em ambas as abordagens, convergem para a redução da gravidade sintomática do transtorno de pânico, né? Então, o do lado esquerdo teria, né, uma frequência maior ou igual a 10 Hz, né, tendo redução de sintoma, e do lado direito seria o F3 e F4, né? Também levando a uma baixa, né, dessa baixa frequência, mesmo em baixa frequência, atingindo a essa regulação, tá? Protocolos combinados e perspectivas, né? Bom, 2 autores sinalizaram que, tanto Machado quanto Dressler, que paciente com transtorno de pânico refratário, inclusive a psicoterapia, a TCC e medicação, apresentou melhora com 1 Hz no córtex dorsolateral, pré-frontal dorsolateral, né, direito, com mais 10 Hz no esquerdo, tá? Qual foi a duração da aplicação? Foi 3 vezes por semana, durante 4 semanas. Ele encontrou uma melhora significativa, comprovada nas escalas de avaliação, né, tanto de Becker quanto a de severidade do pânico. O Dressler também comprova nos seus estudos que 10 Hz do lado esquerdo, né, pelo menos a ausência de ataques durante o tratamento, ele comprovou, né? E comprova também a redução progressiva da ansiedade leve, né? Da parte mais residual. Então, essas evidências preliminares sustentaram a eficácia de ambas as estratégias de neuromodulação para redução sintomática do transtorno do pânico. Existem limitações metodológicas. Quais são? Amostras pequenas, ausência de controle do placebo em parte de alguns estudos, indicam a necessidade de outros ensaios clínicos randomizados com maior poder estatístico, né? Então, eles sinalizam essa questão que ainda existe, apesar da comprovação científica, existe ainda as limitações. O modelo de regulação positiva e negativa do córtex do pré-frontal dorsolateral oferece um guia para futuras investigações sistemáticas na área,
Provavelmente vai ser meu estudo. Estudos abertos com amostras maiores. Então, quando é amostras maiores, eles sinalizaram da seguinte forma. Montelvani, em 2007, ele fez uma amostra maior com 6 pacientes, numa idade média de 50 anos. Ambos, todos com transtornos de pânico e depressão comórbida. Então, ele não fez estudo só do transtorno de pânico, né? Não encontrou esses pacientes, só encontrou comórbidos. O protocolo que ele usou, né, foi a neuromodulação magnética, 1 Hz, sobre o córtex pré-frontal dorsolateral direito, durante 2 semanas. Isso foi um estudo aberto. Os instrumentos que avaliaram essa melhora foram as escalas SCRAS, a Hamilton, né? A Hamilton de depressão e de ansiedade, a de severidade, a de Beck de depressão, e a SL90, que são 90 itens, né, de uma escala direcionada. Reduções significativas em SCRAS, né, nas escalas, houve uma redução significativa, então, apresentou melhoras. Já o Kumar fez em 13 pacientes, então foi até uma amostra maior, né, resistentes a medicamentos, já numa faixa etária de 28 a 52, então não teve uma uniformidade de idade, né? Foi uma faixa maior. O Jade Montalvan, ele manteve em torno de 50. Então, isso já tem uma diferença de grupo de estudo, né? Todos com transtorno de pânico, também comórbidos com depressão. E o protocolo que ele utilizou foi a estimulação transcraniana 20 Hz, né? Sobre o córtex dorsolateral, pré-frontal dorsolateral, né, esquerdo, tá? Então, um fez em cima do direito, outro fez em cima do esquerdo. 20 sessões, 5 vezes na semana, durante 4 semanas. E os instrumentos de medida também tiveram a escala de avaliação. Ele encontrou redução significativa nos scores de ambas as escalas, tanto no final do tratamento. Fazendo um apanhado dos estudos, que eles também fizeram estudos de caso único, né, para efeito para não perder o dado, né, eles utilizaram também esses estudos únicos. Então, como a gente pode observar, né, nós temos todos aqui, em termos de perfil de número, temos todos um paciente com idades diferentes, de 52, né, a 34 e 44 anos. Na parte do local de aplicação, tivemos diferenciação, tanto por opção por um lado direito, opção para o lado esquerdo, e também bilateral. Tá? E o número de sessões do protocolo também, cada um estudou durante um número de sessões, né? Um fez 10 sessões em 2 semanas, 9 sessões 3 vezes na semana, 5 vezes na semana, 3 semanas, 3 vezes na semana, 4 semanas. Todos aplicaram escalas para comprovar o índice de melhora. Todos apresentaram melhoras, né, de alguma forma, sendo que o que fez o direito e esquerdo, bilateral, 1 Hz não fez efeito. Ele aumentou para 20 Hz, tá? No hemisfério, né, mais hemisfério direito. Aqui está F, mas está errado. Melhora significativa. Já o Dressler, né, ele não viu alteração nenhuma na própria avaliação do Stroop.
aí a ausência, mas observou que não houve melhora, não significativa, mas pelo menos o ataque de pânico passou a ter durante o tratamento, cessou durante o tratamento. Tá? Então, de alguma forma, tiveram melhoras. Bom, a hipótese inibitória, né, é a mais estudada no caso de transtorno do pânico. Né? Ela postula a hiperatividade do hemisfério direito, né, isso comprovado cientificamente, está associado à hiperresponsividade autonômica e ao aumento do estado de alerta interoceptivo, que é a questão da percepção visceral. Isso justifica o uso de protocolos de baixa frequência de 1 Hz sobre o córtex pré-frontal dorsolateral direito, para efeito inibitório cortical. Então, a maioria dos estudos coloca em evidência essa hipótese, que esse seria a melhor área para se trabalhar o transtorno do pânico. Achados recorrentes nesses ensaios clínicos: crises de pânico. Em todos houve redução significativa da frequência das crises em comparação ao sham. Então, todos esses ensaios apresentou diferenciação, né? Em comparando. Essa ansiedade antecipatória, também houve melhora desse componente cognitivo antecipatório do pânico, né? Então, a psicoterapia TCC é considerado padrão ouro para melhorar a ansiedade antecipatória. Também melhora a esquiva agorafóbica, né? Então, redução dos comportamentos de evitação associados ao transtorno do pânico. Por isso que falamos lá na frente a questão do córtex ventromedial. Ele que vai fazer essa reaprendizagem para quebrar o padrão da associação de perigo em determinadas situações onde o paciente passou pela crise. E a regulação autonômica. Então, melhora de marcadores de variabilidade cardíaca. Esse já é um dado que já está sendo incluído. Né? Então, esse outro estudo, ele avaliou, né, quais são os fundamentos que ele colocou em relação à neuromodulação magnética para transtorno de pânico. Também fala do córtex pré-frontal, dorsolateral, apontando como sendo a área que exerce o papel regulatório sobre os circuitos límbicos relacionados à resposta de medo e ansiedade. Então, essa modulação, esse tipo, né, de neuromodulação, ela modula essa excitabilidade cortical de forma de polaridade dependente. Então, ele aponta a baixa frequência, igual ou menor que 1 Hz, com efeito inibitório, que reduz a hiperreatividade, né, aplicado no dorso lateral direito, modulando a resposta de pânico via regulação top-down. E a alta frequência menor ou igual que 5 Hz, já muda para 5, saiu de 10, né? São desses novos estudos. Efeito excitatório, potencializa a atividade, né, da área da pré-frontal dorsolateral esquerdo, favorecendo o controle inibitório sobre a amígdala e ínsula. Então, esse estudo, ele traz, né, a utilização de efeitos de forma bipolar. Os ensaios clínicos controlados, né, que aí vamos fazer uma comparação entre Prasco e Montovani, que são os autores, os maiores autores aqui encontrados assim nessa literatura
de artigos randomizados, né? Então, assim, apenas 2 estudos randomizados, duplos cegos e controlados por placebo foram identificados na literatura com resultados divergentes, né? Então, foi utilizado 15 pacientes, né, com RCT, que é o trio, né, duplo cego placebo, 7 sendo ativo e 8 placebo, tá? O ISRS concomitante. Tá? Protocolo de 1 Hz, tá? Que é o direito de 10 sessões, também utilizando instrumentos de avaliação para o acompanhamento dessa melhora, né? E o resultado não teve diferença entre os grupos. Tá? Qual foi a limitação? A amostra pequena do erro tipo 2. Então, e também apenas 10 sessões. Já o Montovani, em 2013, ele faz um estudo com 25 pacientes, também randomizado, controlado, trio, duplo cego, placebo, mas ele não faz só para transtorno de pânico, faz com comórbido com depressão. E o protocolo que ele utiliza é um RETS, também direito, né, no lobo, no córtex pré-frontal direito, 40 sessões, 5 vezes na semana, durante 4 semanas. Também utiliza a ferramenta de avaliação, né, as escalas, a resposta 50% ativo versus 8% placebo, melhoras mantidas em 6 meses, né, a duração do tratamento. E ele entende como a limitação é que a comorbidade depressiva, né, é um confundidor potencial, ok? Uma outra coisa que chama atenção é a diferença de sessões, né? Um faz 10 sessões, outro faz 40 sessões. E pode ser determinante para um efeito terapêutico, né? Então, no futuro, né, talvez possa ser aprimorado na questão do número de sessões. Já o TDCS no transtorno do pânico, né, ela já vai mais para a modulação do pré-frontal, tá? E bilateral, F3 e F4, né? O clássico é anodo no F3, esquerdo, né, que é o lado esquerdo, e catodo supraorbital direito, ou F4, né, com intensidade de 2 miliampere por 20 a 30 minutos por sessão. Então, o objetivo neurofisiológico foi aumentar o controle top-down, pré-frontal, sobre as respostas emocionais, modular a hiperreatividade amigdaliana ao estímulo de ameaça, reduzir a hipersensibilidade ansiosa e somática. Os resultados desses estudos, né, é a melhora da ansiedade generalizada associada ao pânico, a redução de sintomas somáticos e hipervigilância e melhora da regulação emocional em contexto de medo condicionado. Entrou em detalhes de número de sessões, né? Então, só fez uma citação, porque, mais uma vez, né, reforçando, os estudos estão muito voltados para a estimulação transcraniana magnética repetitiva, tá? Então, as limitações, amostra pequena, heterogeneidade metodológica e ausência de padronização dos parâmetros entre estudos. Então, não teve um parâmetro definido, cita, mas não definiu no estudo, né? E aí, um dos autores fala sobre um caso único, uma mulher de 44 anos,
ele fez o protocolo de estimulação catódica de 2 miliamperes sobre o córtex pré-frontal dorsolateral direito. A duração 10 sessões, 5 vezes na semana, durante 2 semanas. E pela escala de RAM, né, de ansiedade de Hamilton, ele identificou redução significativa dos sintomas de ansiedade em comparação aos valores basais, que foi no início do tratamento. O padrão de melhora permaneceu estável no acompanhamento de 30 dias após o término do tratamento, mas também não cita a continuidade desse tratamento. Então, a estimulação catódica sobre o córtex dorsolateral, pré-frontal dorsolateral, né, direito, exerce efeito inibitório análogo ao mecanismo proposto pela estimulação magnética de baixa frequência. Então, convergência de resultados que reforça o modelo de hiperatividade pré-frontal direita no transtorno de pânico. Então, isso foi uma conclusão que eles chegaram, mas também com essa limitação de número, não só de número de pacientes, mas como de protocolos, de número de sessões também. Então, aqui, só fazendo aqui o resumo de tudo que a gente viu, né? Então, para não ficar repetitivo, a frequência variando, né, de 1 Hz a 10, e um estudo de TDCS, né, catódica, 2 miliamperes, direito, 10 sessões, melhora através da avaliação, identifica-se a melhora, né? Então, eu fiz um apanhado para ficar mais fácil, mas bilateral, o Machado é que usa mais bilateral, né? Bom, agora o mais recente, né, é a estimulação transcutânea de nervo vago, né, para restaurar o equilíbrio autonômico. Então, para transtorno do pânico, é caracterizado por ser caracterizado por hiperatividade simpática persistente, né, a redução do tônus vagal e a alteração da variabilidade cardíaca são mais uma, né, evidência, mais um marcador, vamos dizer assim, né, que a se desenvolver, né, agora estão começando a entrar com mais esse marcador para melhorar essa parte autonômica. Ela é aplicada no tragus ou concha auricular, busca corrigir esse desequilíbrio modulando o eixo parasimpático e a conectividade córtico-límbico. Ele cita aqui a duração da sessão, mas ele também não trouxe parâmetros tanto de voltagem, né, de hertz, ele não cita, ele só citou a utilização da técnica, tá? Os achados preliminares: reduz a ansiedade fisiológica mensurada por biomarcadores, cortisol é um deles, melhora os sintomas autonômicos e da qualidade do sono, comprovou-se também, reduz a hipervigilância corporal e do estado de alerta basal, e melhora da conectividade entre o córtex pré-frontal e estruturas límbicas, né? Então, tem um estado de evidência, mas predomina estudos piloto ainda, né, com pequenas amostras, e protocolos heterogêneos, em ensaios clínicos randomizados, robustos, ainda são necessários ainda é necessário estudos robustos sobre isso, né, está muito incipiente ainda, né, até porque nem especifica muito o protocolo.
Bom, aí nos parâmetros que também tirados desses ensaios, né, a comparação entre magnética, corrente contínua e TANS, né, você vê que aqui só dá mesmo o tempo da sessão, ele não traz especificação, né, mas todos apresentam melhora. Esse estudo randomizado também, foi um ensaio para estimulação repetitiva, né? Mas já voltado para transtorno de pânico com depressão maior comórbida, tá? E mostrou que a resistência, né? O que eles estudaram? Pessoas que tinham pacientes resistentes, com resistência farmacológica, né, refratários a medicamentos. A neuromodulação se destaca como uma alternativa segura e eficaz para pacientes sem resposta adequada a ISRS ou apresentam intolerância a efeitos colaterais. E a depressão comórbida, os ensaios mostraram que as pessoas fazendo esse protocolo para transtorno de pânico, apresenta melhora na depressão também. Então, ou seja, não só os ataques de pânico são reduzidos, como a gravidade da depressão também é melhorada. Conclusões e implicações para a prática clínica, né? Bom, evidência robusta e crescente está realmente que a neuromodulação, tanto magnética quanto corrente contínua, possuem base empírica sólida para uso no transtorno do pânico, com suporte em ensaios clínicos randomizados e revisões sistemáticas em bases de alto impacto. Indicação prioritária em casos refratários. Então, a neuromodulação é especialmente valiosa como alternativa ou adjuvante quando o tratamento farmacológico convencional falha ou é contraindicado também. E o terceiro ponto é a abordagem integrativa como padrão ouro, né? A combinação de neuromodulação com a psicoterapia na abordagem TCC representa um modelo de intervenção com maior potencial de desfechos duradouros e de qualidade de vida sustentada. Então, não descarta o acompanhamento psicoterápico. E, por último, né, esse estudo que fala sobre as diretrizes baseadas em evidência sobre o uso terapêutico de estimulação repetitiva, né? A magnética transcraniana repetitiva. Uma atualização 2014 até 2018. Mantovani parou lá em 2013. Então, ele vai fazer essa revisão evidenciando a eficácia da estimulação no transtorno de ansiedade generalizada, no transtorno de pânico e fobias específicas. Tá? Então, o panorama da evidência, então, agora já com um nível de estudo mais robusto, né? Mas tem evidência que pode a estimulação transcraniana magnética pode produzir melhorias clínicas significativas em vários distúrbios neurológicos e psiquiátricos. São apresentadas diretrizes atualizadas sobre o uso terapêutico da neuromodulação magnética, incluindo publicações de 2014 a 2018. A maior evidência de eficácia nas áreas de depressão, dor e acidente vascular cerebral motor pós-agudo. Na busca no PubMed, as palavras-chave, né, que eu coloquei, e foram 120 artigos identificados. 5 deles são ensaios clínicos randomizados controlados por placebo, maior ou igual a 10 pacientes com sessões múltiplas. Então, 3 estudos foram controlados, já foram apresentados. O primeiro, né, do autor,
do primeiro autor, em 2016, 1 Hz, a utilização de 1 Hz, 30 sessões, né? A localização sempre será o córtex pré-frontal dorsolateral direito, 30 sessões, 19 pacientes, mais respondentes e remissões no grupo real versus placebo, mantidos aos 3 meses. O segundo estudo, em 2017, já utilizou 20 Hz no córtex, no mesmo córtex do lado direito, 25 sessões, né, e 40 pacientes. Redução significativa avaliado, né, acompanhado e mensurado pela escala de Hamilton, no grupo real, e efeito mantido em 1 mês. E, por último, 1 Hz, primeiro que usou o córtex parietal posterior direito, P4, né? 10 dias, 36 pacientes, melhora da ansiedade correlacionada à qualidade do sono. Aí ele já identificou que essa área já melhora a questão do sono, e melhorando o sono, automaticamente reduz a ansiedade tóxica, né, ou crônica. Outros transtornos de ansiedade, como de pânico, ele utiliza a mesma área, com o mesmo Hertz, 10 dias, 15 pacientes, sem diferença entre real e simulado. Montalvani, né, esse aqui de 2013, né, ele faz 1 Hertz, mesmo lado, 20 dias, 25 pacientes, melhora significativa maior no grupo real, e o ITBS é como se fosse rajada de teta, que chama, né, mais psicoterapia TCC, né, 15 sessões adjuntas, sem diferença em grupo real. Limitações metodológicas dos ensaios clínicos atuais em relação à neuromodulação para transtorno de pânico. As amostras são muito reduzidas, né? Então, a maioria dos estudos conta com um número pequeno de pacientes, né? Limitando o poder estatístico e a replicabilidade. A heterogeneidade metodológica, então, existem protocolos muito distintos entre estudos que dificultam meta-análise e comparações diretas, porque existem diferenças de tipo de protocolo utilizado, tanto de Hertz quanto de sessões, né? E de tempo da semana. A ausência de biomarcadores, né? Poucos estudos de ensaios clínicos randomizados incorporam, por exemplo, o eletroencefalograma quantitativo, o HRV ou a neuroimagem como desfechos objetivos. Uso concomitante de medicação. Então, há interações com ISR e benzodiazepínicos dificultam a isolação do efeito da neuromodulação, né? Então, esse é um problema real, né? Em relação ao SHAM, o SHAM é mais difícil para uma magnética, né? O cegamento convincente em estudos de estimulação transcraniana magnética permanece um desafio técnico relevante. Né? O monitoramento de sintomas, porque existe uma inconsistência nos instrumentos de avaliação. Cada autor usou um ou mais de um, mas não existiu uma uniformidade de uso da mesma ferramenta de avaliação pós-tratamento. E a ausência de follow-up. Né? A maioria dos ensaios clínicos randomizados não avalia durabilidade dos efeitos além das semanas imediatas após intervenção. Não tem controle de médio e longo prazo.
O EEG e correlatos neurofisiológicos em transtorno de pânico, né? Então, como nós já até tivemos uma aula aqui no grupo de EEG com o Paulo, aí eu resolvi colocar, eu faço hoje, né, o EEG. Então, os padrões mais frequentes descritos, né, nesses EEGs quantitativos para transtorno de pânico, fornece uma janela objetiva sobre o estado da hiperexcitabilidade cortical e límbica subjacente ao transtorno. Esses padrões se correlacionam diretamente com alvos terapêuticos da neuromodulação. Então, beta elevado no frontal e global, né, correlato eletrofisiológico do hiperalerta, né, medo antecipatório, estado simpático persistente, hipercoerência frontolímbica, acoplamento excessivo entre regiões pré-frontais e amígdala de ínsula, sustentando o ciclo de alarme, redução de alfa posterior, né, na parte de parietal, occipital, associada à hipervigilância corporal, dificuldade de relaxamento e medo interoceptivo. A relevância para a neuromodulação, esses biomarcadores conectam diretamente os achados do EEG às estratégias de neuromodulação. Protocolos inibitórios visam reduzir o excesso de beta frontal, enquanto alvos pré-frontais buscam normalizar a coerência frontolímbica. A hiperativação na ínsula e no cingulado anterior funcionalmente correlaciona-se com os sintomas cardinais do transtorno de pânico. Então, em resumo, né, a integração do eletroencefalograma quantitativo como um guia de protocolo representa um próximo passo para a individualização do tratamento, mas ainda carece de ensaios clínicos randomizados validados especificamente para transtorno de pânico. Uma neuromodulação personalizada do pânico. Então, a tendência, né, como em alguns artigos colocou, que o campo está convergindo para um modelo de psiquiatria de precisão, no qual, até não falou psicologia, falou psiquiatria, no qual a neuromodulação é guiada por protocolos padronizados e biomarcadores individuais. Então, o EEG como um direcionamento, né? Então, a seleção do protocolo baseada no perfil de coerência, potência espectral e conectividade funcional, biomarcadores autonômicos, então, a variabilidade cardíaca, né? Mensuração de variabilidade cardíaca, e medida de tônus vagal, como guias de resposta ao tratamento e ajuste de parâmetros, para transcutânea, e conectividade funcional. No futuro, né, a neuroimagem funcional para identificação do perfil de conectividade córtico-límbico e seleção do alvo ideal. A literatura moderna da neuromodulação magnética já discute fortemente a direção individualizada e a precisão da psiquiatria. A modulação guiada por circuitos representa o futuro do tratamento do transtorno do pânico refratário. Perspectiva sugere. O que a evidência sugere? Desculpa. A estimulação inibitória sobre o córtex pré-frontal dorsolateral direito, de 1 Hz, a TDCS catódica, e excitatória sobre córtex pré-frontal dorsolateral esquerdo, associam-se a melhoras clinicamente relevantes no transtorno de pânico. O ensaio de Montovani, 2013, o maior e mais rigoroso, confirma a eficácia com 50% de resposta versus 8% de placebo, com manutenção em 6 meses. Então, o que tem mais consolidado nessas informações? Resultados consistentes entre estudos de caso único
e reduzem a probabilidade de efeito placebo nos estudos abertos. Bom, a agenda de pesquisa propõe um ensaio, né, randomizado, controlado, trial, com amostras adequadas, superar a limitação de erro tipo 2, com cálculo de poder estatístico a priori, padronização de protocolos, definir número mínimo eficaz de sessões e investigar curva dose-resposta. Controle de comorbidades, estratificar a amostra por presença ou ausência de depressão para isolar efeito do transtorno de pânico. E usar biomarcadores de resposta, explorar níveis de cortisol, neuroimagem, quando possível, né, e espectrometria como uma forma de resposta clínica. E foi isso, muito obrigada. Excelente, Miriam, uma apresentação completa, né? Completa, eu diria até demais aqui. Muito bom, de cara eu já agradeço esse trabalho enorme que vocês tiveram, né? Para finalizar essa apresentação do toque, do transtorno do pânico, melhor dizendo, e neuromodulação não invasiva, que começou com o primeiro momento apresentando o transtorno do pânico, instrumentos de avaliação, e agora você com esse fechamento, né, bastante completo. Nós temos aí alguns poucos minutinhos aqui nesse nosso encontro para conversarmos, porque a gente precisa cumprir horário, mas antes da gente falar alguma coisa, eu só queria dar as boas-vindas para a Gabriela Noronha Fortes, lá do Pará, que nos encontrou lá no simpósio, né? Seja muito bem-vinda, Gabriela. E Lidiane, não sei se está presente. Você quer falar alguma coisa, Gabriela? Pode falar. Gostei muito da apresentação, parabéns, Miriam. E é uma grata honra estar participando deste grupo, né, para a troca de conhecimentos. Espero poder contribuir também. E fico à disposição também no que for preciso. Obrigada. Ótimo, Gabriela, seja muito bem-vinda, tá? E então vamos lá, abrir aí para alguns comentários, né? Que vocês queiram fazer. Eu queria, assim, perguntar, na prática da Miriam e dos outros colegas que estão aqui, se alguém tiver prática, porque a gente discutiu muito nesse simpósio a importância dos biomarcadores, mas também as limitações que eles têm como guia para a gente desenhar protocolos, né? Primeiro, se você for fazer eletroencefalografia, para mim, que é um marcador, primeiro, se você fez a eletroencefalografia quantitativa, bonitinha, você viu um padrão num momento, será que no outro momento, no outro dia, quando ele vem para o tratamento, ele está da mesma forma? Ou seria igual a um aparelho de pressão que você mediu hoje, daqui a 2 dias, ou mediu de manhã, de tarde, de noite, se isso não varia? Então, qual a relevância real na prática clínica? Vocês fazem isso? Fazem EEG quantitativo, define o protocolo de neuromodulação a partir disso? Porque eu entendo que você definiria o protocolo se você estivesse buscando quais são as redes disfuncionais naquela pessoa. Mas pelos protocolos que você apresenta no final, que são inibir córtex F4, excitar F5, tanto com TDCS como com TMS, parece que é o que tem evidência mais robusta, não usou isso. Não. Teve resultados relevantes. Então, será que isso já é uma realidade ou é só uma hipótese de que isso poderia agregar alguma coisa, entendeu? Essa é a primeira pergunta. E a segunda, para não me demorar muito, é sobre as outras coisas também. A gente lá falou muito sobre marcadores clínicos, né? Quem são os respondedores e não usando avaliação do cortisol, avaliação
Porque o paciente só com pânico é muito difícil de encontrar. A maioria dos pacientes com pânico tem comorbidades. E aí a gente fica perdido. Ou a gente usa um protocolo padrão, tipo F3, F4, ou você que vai funcionar para as outras ansiedades, para depressão e para o pânico também, ou vocês usam protocolos mais específicos. Esse eu vou fazer, seria um protocolo só para pânico, se o paciente tiver só pânico, ou esse é o protocolo que a gente usa para se o paciente tem pânico e ansiedade generalizada, esse é o protocolo que a gente usa se tiver pânico, ansiedade generalizada e depressão, esse se for só pânico e depressão, como é que faz essa combinação aí nos Eu posso responder assim, com mais propriedade em relação ao neurofeedback. O neurofeedback, eu faço o EEG e temos, sim, marcadores que podem sugerir que é o high beta, né, na parte pré-frontal, e muitas vezes aparecendo também predominância de beta nas áreas posteriores, então mostra que essa pessoa não se desliga, né? Ela está em hipervigilância, e a gente faz o protocolo ali do neurofeedback, e no treino a gente acompanha ao vivo. O neurofeedback eu entendo, eu quero saber para neuromodulação. Aí, para neuromodulação, o que eu faço? Se é realmente... por exemplo, eu uso F3, F4 para as pessoas que apresentam sintomas e quadros de ansiedade, com dificuldade de sono. Então, eu faço uma adaptação daquele protocolo do neurofeedback para a neuromodulação. Entendeu? Assim, pelo raciocínio clínico, eu vou usar o protocolo de neuromodulação de acordo com o que eu vi no EEG. Então, se na parte parietal, por exemplo, se ele tem, vou usar baixa frequência, se tem o parietal beta alto em parietal, ou ao inverso, vou estimular ondas lentas para poder ter esse equilíbrio na área parietal. O que eu uso mais, assim, porque eu estou pouco tempo na neuromodulação, né? Eu uso mais voltada para pacientes que apresentam esse quadro de excesso de beta em pré-frontal e frontal. Que eu uso mais. E aí eu vou intercalo, eu faço as sessões de neuromodulação e depois faço sessão de neurofeedback. Você conjuga os dois, né? Conjugo os dois. Nem sempre. Tem sessões que eu faço só neuromodulação e tem sessões que eu faço neurofeedback e neuromodulação. Então, por exemplo, tem uma paciente que ela tem, assim, e ela melhorou muito, muito com esse modelo multimodal, né? Ela tinha, assim, um high beta absurdo, assim, na parte pré-frontal e na parte frontal. O que eu fazia? Eu fazia primeiro a neuromodulação F3, F4, que aí vai dar uma equilibrada, depois entrava com o neurofeedback, porque o neurofeedback consolida, como ele não tem estímulo externo, é treino, né? Então o feedback é o filme, né? Então, o neurofeedback sem a neuromodulação, o filme demora mais para passar, o filme fica... trava, o paciente fala, está travando, não está funcionando, presta atenção, respira, eu faço respiração, modulação de respiração, aí ele vê o filme andar, ele começa a entender que se ele respirar, se ele aprender a fazer esse manejo. Quando eu entrei com neuromodulação, antes do neurofeedback, é assim, impressionante, é muito mais rápido. Entendi. Essa é a minha experiência, né? E você usa a neuromodulação como um facilitador no start. Para começar a fazer efeito o neurofeedback, seria isso? O neurofeedback, como é endógeno, ele acaba consolidando aquele treino, né? Consolida aquela modificação.
né? Na neuroplasticidade, modificar aquela atividade cerebral. Eu queria agradecer a participação de todo mundo aí nesse primeiro semestre, do empenho de todo mundo. O grupo se manteve presente, se manteve consistente na faixa aí de 10, 15 participantes. Isso deu corpo para a gente conseguiu se dividir em grupos. Eu acho que todo mundo aqui se abasteceu, cresceu e avançou como profissional, conhecendo um pouco mais, né, das técnicas em todos os transtornos e situações de problemas mentais que foram apresentados. Então, eu queria aqui deixar o meu agradecimento, porque isso aqui é um trabalho feito com muito esforço, né, e comprometimento e doação de tempo de todos vocês, né, de todos nós. Então, eu queria agradecer. Todos os encontros estão gravados no vídeo no canal do YouTube, do Gemibes e da Rede Napem também. Eu estou migrando os vídeos do canal do Gemibes para o canal da Rede Napem, que é mais robusto, mas vocês encontram nos dois ali, e é bastante interessante. Eu já me vi recorrendo a alguns vídeos ali, diante de trabalhos que eu precisava fazer, não só na faculdade como na clínica, e os trabalhos estão com uma qualidade muito boa para nos assessorar como clínicos. Então, mais uma vez, obrigado, e em meados ali de julho, a gente faz uma reunião, eu lanço a data no grupo, para que a gente retome no segundo semestre, e o grupo permanece ativo para a troca de informações e ideias, tá bem? Então, eu queria deixar um abraço especial aí para todo mundo, Bruno, Renata, Fernanda, Karina, Gisela e Lisandra, que eu tive a oportunidade de abraçar pessoalmente aqui em Petrópolis, Gabriela, bem-vindo, Miriam, mais uma vez, obrigado, tá? E Kátia, sem palavras aí, obrigado aí pela força, tá bem? Tchau, pessoal. Boa noite a todos. Obrigada. Tchau, tchau. Grande abraço. Beijo.